A voz da história ecoa através do tempo e do espaço sagrado. Um mapa tático de alta resolução, onde as linhas de relevo antigas se fundem a fotografias de satélite contemporâneas. À luz de uma mesa de análise, percorre as fissuras de um tablete de argila sumério que descreve rotas de suprimento. Muitos acreditam que as tensões atuais são frutos de ideologias modernas, mas a arqueologia aponta para o solo denso. A morfologia do terreno no corredor costeiro determina o sucesso ou o fracasso de qualquer incursão. Há milênios, não estamos analisando eventos isolados, mas sim a reativação de pontos de tensão, registrados em textos cuneiformes. A câmera flutua sobre uma maquete topográfica do Levante, onde sombras se projetam sobre vales estratégicos vitais. O que os antigos chamavam de Terra de Canaã é, na verdade, um sistema complexo de passagens militares obrigatórias. Os mapas bíblicos esquecidos funcionam como plantas baixas de uma fortaleza que nunca parou de ser disputada por fé. A investigação de hoje não busca culpados políticos, mas a estrutura geológica que força o movimento das nações. Cada camada de sedimentos em uma escavação de salvamento revela fragmentos de armas de bronze e sensores de silício. A continuidade histórica é assustadora quando sobrepomos as rotas de invasão assírias aos vetores de força atuais. O passado nunca desapareceu. Ele apenas aguarda o momento em que a necessidade de recursos desperta o fogo antigo. Um pergaminho de couro bovino revela a divisão das 12 tribos com uma precisão que desafia a cartografia moderna. As fronteiras naturais impostas por cordilheiras e bacias hidrográficas são soberanas sobre qualquer tratado humano. Nesta sala de análise, decifraremos como a estratigrafia política do passado molda cada centímetro do presente real. O código antigo não fala de diplomacia efêmera, mas de hidrografia de pontos de observação e de logística de cerco. Para entender o horizonte de hoje, precisamos mergulhar nas crônicas dos reis que primeiro fortificaram estas dunas. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino. O flipbook. As palavras têm poder. Conecta a mente. A neurociência e a sabedoria antiga se unem para silenciar a autocrítica e alinhar sua jornada ao propósito real. O link para acessar este material transformador está agora no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Uma lupa amplia a região entre o grande rio Eufrates e a corrente do Egito, revelando uma zona de colisão constante. A topografia do Planalto Central funciona como uma fortaleza natural que desafia qualquer tecnologia de vigilância. A arqueologia nos mostra que as muralhas mudam de material, mas a necessidade de controle do cume permanece a mesma. Um diagrama digital sobrepõe as fronteiras das 12 tribos sobre as fotos de satélite das zonas de tensão atuais. A coincidência é perturbadora, pois os limites de defesa de Judá coincidem exatamente com os vetores de força de hoje. Não se trata de acaso, mas de uma lógica geoespacial que os antigos dominavam com uma precisão impressionante e real. Eles entendiam que o controle das fontes de água determinava quem sobreviveria aos cercos prolongados no deserto. A câmera foca em uma moeda de prata da época da revolta de Bar Korba, encontrada em uma caverna isolada no deserto. Ela representa a resistência contra uma ordem global imposta por um império que não compreendia a alma deste solo. Essa mesma resistência é observada agora em movimentos que desafiam a lógica da política externa convencional hoje. A estrutura da realidade é moldada por camadas de solo e fé, que se fundem em um único elemento de poder absoluto. O historiador Flávio Joséfo descreveu fortificações que hoje servem de base para a infraestrutura de defesa atual. A geologia do Levante favorece o defensor que conhece os desfiladeiros escondidos e as cavernas de calcário densas. Cada pedra removida em uma escavação conta a história de um cerco que se repete em intervalos de alguns séculos só. Os mapas bíblicos não são apenas guias espirituais, eles são manuais de sobrevivência em uma terra de passagens. Quem controla a estrada do mar e o caminho dos reis controla o fluxo de mercadorias e a vontade das nações ao redor. Este enigma geográfico é a chave para decifrar por que certos pontos do mapa nunca encontram a paz duradoura e real. A investigação arqueológica nos leva a questionar se a paz é possível
quando a geografia impõe a batalha eterna. Ao olhar para as ruínas de uma torre de vigia, assíria, percebemos que o vigia moderno usa sensores, mas vê o mesmo inimigo vindo do norte e a mesma pressão vinda do grande deserto ao leste, que sempre moldou as alianças. O corredor estratégico que liga a Mesopotâmia ao Mediterrâneo permanece sendo o eixo central de toda a tensão hoje. A Terra tem memória, e as camadas de civilizações sobrepostas criam uma geologia de conflito quase impossível de mudar. A inclinação de uma cordilheira ou o curso de um rio dita as regras da vitória muito antes do primeiro disparo real. Recuamos para o mapa das satrapias persas, onde a quinta província controlava o fluxo entre os dois grandes rios. A arqueologia de campo em Tel Megido revela que o controle deste passo de montanha era a prioridade de todo o império. A Via Maris, ou Caminho do Mar, não é apenas uma rota comercial, mas a espinha dorsal de toda a movimentação militar. Os registros em cuneiforme detalham guarnições posicionadas exatamente onde hoje sensores monitoram o movimento. No período de bronze tardio, o faraó Tutmés III já afirmava que capturar Megido era como capturar 1000 cidades. Essa máxima estratégica permanece válida, pois a morfologia do Vale de Jezreel não mudou em 3 milênios e meio. Analisamos agora o Tratado de Sykes-Picot, que tentou redesenhar o mapa, ignorando a realidade tribal e geográfica. Linhas retas foram traçadas em gabinetes europeus sobre uma terra que sangra através de curvas de nível sinuosas. A arqueologia prova que a identidade de um povo está ligada à rocha e às fontes de água, e não a decretos externos. O Império Otomano tentou administrar o caos através de velayetes, mas a lealdade sempre pertenceu ao vale e ao clã. Documentos antigos de Ugarit descrevem alianças entre cidades-estado que guardam semelhança com blocos atuais hoje. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança sobre as mesmas coordenadas de tensão geológica real. O conceito de profundidade estratégica já era discutido pelos generais de Alexandre o Grande ao cruzar o deserto. Eles entendiam que sem o controle dos portos de Jope e Gaza, a infantaria ficaria isolada em um mar de areia hostil. A cartografia romana tentou apagar a memória judaica renomeando a região. Mas a toponímia bíblica resistiu no solo. Cada escavação em Tel Hazor, no extremo norte, revela as cinzas de sucessivas destruições por potências estrangeiras. Hazor era a sentinela que vigiava a entrada dos invasores vindos da Mesopotâmia e sua função tática não mudou nada. Hoje observamos que os vetores de incursão vindos do norte seguem milimetricamente as trilhas dos carros assírios. A logística da Idade do Ferro dependia de cisternas de calcário que ainda hoje são utilizadas para fins táticos. A arqueologia militar moderna estuda estas estruturas para entender a capacidade de resistência de grupos isolados. Não existe novidade sob o sol do Oriente, mas apenas o refinamento tecnológico de táticas de cerco milenares e cruas. O passado dita o ritmo da marcha e o mapa bíblico é o único manual que sobreviveu ao teste do tempo e do sangue. As escavações em Tel Hazor revelam que a cidade foi destruída e reconstruída diversas vezes pelo mesmo valor tático. Quem domina Hazor, domina o acesso ao norte e as rotas que levam aos grandes impérios do rio Eufrates e rio Tigre. A aviação moderna disputa hoje o mesmo espaço aéreo que as águias assírias vigiavam para proteger seus carros de guerra. A geopolítica da Idade do Bronze utilizava o relevo para canalizar o inimigo para zonas de aniquilação preparadas. Essa mesma tática é observada em emboscadas contemporâneas em desfiladeiros, que parecem saídos do livro de Juízes. A Bíblia não é apenas um texto teológico, mas um relatório de inteligência sobre como sobreviver em pontos de colisão. Os mapas de Canaã mostram uma fragmentação de cidades-estado que reflete a desunião das facções locais da atualidade. O padrão de alianças temporárias contra um inimigo comum é uma constante que atravessa milênios sem qualquer mudança. Um pergaminho aramaico detalha o pagamento de tributos para evitar a invasão de potências estrangeiras vindas do leste. O mesmo mecanismo de influência econômica é usado hoje para garantir a lealdade de governos no corredor estratégico. As muralhas de Jericó são o símbolo de que nenhuma fortificação é eterna diante da vontade de uma nação determinada. A arqueologia nos ensina que cidades fortificadas são apenas obstáculos temporários em uma guerra de longo prazo e fé.
Os mapas de distribuição de oliveiras e vinhas revelam as regiões que sempre foram o motor econômico da Terra Santa. Disputas por terras agrícolas descritas em textos ugaríticos são o pano de fundo de confrontos por assentamentos hoje. A geologia de calcário permite a criação de túneis complexos que foram usados por judeus romanos e agora por outros. O uso do subsolo como extensão do campo de batalha é uma tradição que remonta ao cerco de cidades. No período de Davi, a tecnologia muda, mas o instinto de usar a terra como abrigo e como arma permanece gravado no DNA dos povos locais. Cada escavação em Jerusalém revela que a cidade foi construída sobre as cinzas de 10 civilizações que a desejavam. O mapa de Ezequiel descreve fronteiras futuras, que parecem desafiar a lógica atual, mas que seguem a linha das águas. A bacia hidrográfica do Jordão é o sistema nervoso central de uma região que não pode sobreviver sem a gestão da água. Quando o fluxo é interrompido, a guerra se torna uma necessidade biológica, e não apenas uma escolha política atual. A arqueologia de salvamento realizada antes de grandes obras modernas sempre encontra vestígios de postos militares. Não existe um único centímetro deste solo que não tenha sido banhado pelo sangue de quem tentou desenhar o seu mapa. A análise geoespacial revela que a geologia do calcário osseno nas colinas centrais é a chave da defesa assimétrica. Este tipo de rocha permite a criação de redes de cavidades naturais que neutralizam a superioridade tecnológica atual. Desde as revoltas de Bar Korba até os dias de hoje, o subsolo é utilizado como uma extensão do campo de batalha real. A morfologia do terreno nas montanhas de Judeia e Samaria cria um ambiente onde o defensor sempre possui a vantagem. Estudamos as fortalezas de Salomão em Hazor Megido e Gezer, que formavam um triângulo de ferro de controle total e fixo. A arquitetura de seus portões de 6 câmaras foi projetada para canalizar e aniquilar invasores em espaços curtos. Este padrão de fortificação urbana ainda dita a forma como as cidades da região são construídas e defendidas hoje. A logística de suprimentos nas cidades reais dependia de túneis de água sofisticados, escavados na rocha sólida e dura. Sem o controle destes sistemas hidráulicos descritos no livro de Reis, qualquer defesa moderna entraria em colapso. A estratigrafia política mostra que quem controla o aquífero da montanha controla a economia de toda a planície seca. Observamos que a disputa pelo controle do Vale do Jordão segue a lógica de separação de ecossistemas humanos antigos. O rio não é apenas uma fronteira de água, mas uma vala tectônica que separa o Planalto Oriental do deserto central. A tecnologia de drones e satélites apenas confirma o que os vigias de Ezequias já sabiam do alto de suas torres reais. A visibilidade a partir dos picos de Grizim e Ebel permite o monitoramento de cada movimento no corredor estratégico. Os vetores de incursão contemporâneos são limitados pelas mesmas gargantas de rocha que detiveram as legiões romanas. A geologia do Levante não permite improvisações e pune severamente quem ignora os limites do relevo escarpado e seco. O uso de imagens multiespectrais revela que as estradas modernas estão construídas sobre as antigas rotas de ferro. Isso ocorre porque a morfologia da Terra oferece poucos caminhos viáveis para o transporte de grandes contingentes. A análise estrutural prova que a paz é um conceito político, enquanto a guerra é uma necessidade geoespacial latente. Os mapas bíblicos esquecidos são relatórios de inteligência que descrevem a vulnerabilidade de cada vale e colina. O historiador que não entende a dureza do calcário e a escassez da água nunca compreenderá a alma deste conflito real. Cada centímetro de solo é uma memória de combate, e cada coordenada é uma cicatriz de uma civilização que caiu aqui. A topografia do Levante atua como uma prensa geológica que espreme as ambições de todos os exércitos da história toda. O maciço central de montanhas divide a planície costeira do Vale do Jordão, criando barreiras naturais intransponíveis. Analisar o mapa de relevo é perceber que o controle das alturas é a única forma de garantir a sobrevivência no vale. Os antigos estrategistas de Israel sabiam que perder os cumes significava expor as cidades da costa ao ataque fatal. Hoje observamos que os vetores de força contemporâneos buscam exatamente as mesmas elevações descritas nos Salmos. A visibilidade estratégica a partir dos montes de Efraim permite monitorar o principal aeroporto e as vias de acesso. Não é apenas uma questão de território,
mas de geometria militar, onde a altitude define quem possui a iniciativa real. Retornando à análise estrutural, vemos que o corredor costeiro é a garganta por onde a logística do mundo deve passar. Desde os tempos dos filisteus, esta faixa de terra arenosa foi o ponto de desembarque de tecnologias e de conflitos. A falta de profundidade estratégica na planície obriga o defensor a ser agressivo para não ser empurrado para o mar. Esse medo existencial está documentado em tábuas de argila de cidades-estado que imploravam por socorro ao faraó rei. A arqueologia subaquática em portos antigos revela naufrágios de frotas que tentaram quebrar cercos marítimos totais. O bloqueio de rotas comerciais não é uma invenção da era moderna, mas uma tática de asfixia usada pelos fenícios aqui. Se olharmos para o Vale do Jezreel, entenderemos por que ele é o palco profético do confronto final entre as nações. Ele é a maior ruptura nas montanhas, permitindo que carros de guerra e tanques modernos cruzem o país com rapidez total. A geografia não perdoa o erro de cálculo, e os mapas antigos já sinalizavam as zonas de emboscada mais prováveis. Hoje, o Rio Jordão funciona como uma vala natural, que separa o deserto oriental das terras cultiváveis do Oeste Próximo. Cruzar o rio sempre foi um ato de declaração de soberania que desencadeia respostas imediatas de quem ocupa o topo. A bacia do Yarmouk e as nascentes do Herman são os verdadeiros objetivos por trás de muitas manobras de fronteira. Sem o controle das águas, a tecnologia mais avançada se torna inútil diante da sede que consome cidades inteiras aqui. A análise geoespacial mostra que os assentamentos modernos seguem o padrão de fortificação da Era do Ferro II real. Eles são posicionados em esporões de rocha, que dominam as estradas e as fontes de recursos vitais para a população. A resistência encontrada em certos bairros e cidades milenares deriva da arquitetura de defesa de suas fundações. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança. História, arqueologia e fé se entrelaçam no solo. Conheça o flipbook. As palavras têm poder. O link para este material está na descrição e no comentário fixado agora. Ao encerrarmos nossa análise, percebemos que a Terra possui uma vontade que sobrepuja os desejos dos homens. Os mapas que hoje são digitais e frios guardam a mesma essência dos pergaminhos manchados de poeira e tempo antigo. A estrutura da realidade é feita de camadas de fé e de rocha que se fundem em um destino geográfico inalterável aqui. Vimos que a morfologia do terreno é o juiz supremo que decide quais impérios prosperam e quais desaparecem na areia. Não há tecnologia que possa apagar a importância das cidades sentinelas descritas pelos profetas e pelos generais. A reflexão final nos leva a entender que o conflito não é uma escolha, mas uma consequência da forma do mundo real. O Levante continuará sendo o ponto de colisão das nações, enquanto o mapa bíblico for a planta baixa da realidade. A arqueologia nos ensina a olhar para as ruínas, não com tristeza, mas com o reconhecimento de um ciclo eterno e fixo. As pedras de Gezer e os muros de Jerusalém testemunharam a ascensão e a queda de dezenas de ordens mundiais. Aqui, a estabilidade é uma pausa breve entre os movimentos das placas tectônicas da política e da fé que movem massas. O futuro será escrito nas mesmas planícies que viram a queda de Canaã e a ascensão dos reinos de Israel e de Judá. Para o estudioso sincero, o mapa é um oráculo que revela que o amanhã será uma repetição do que já foi gravado antes. Aguardamos o próximo capítulo desta crônica, sabendo que as coordenadas de tensão permanecerão fixas e imortais. Agora, a busca pela verdade exige que reconheçamos a nossa pequenez diante da imensidão do tempo arqueológico e sagrado. As águas do Jordão continuam a fluir, carregando o peso de milênios de batalhas pela posse de uma terra prometida. O silêncio das ruínas fala mais alto do que o barulho das notícias urgentes que esquecem a profundidade do solo real. Se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas, conheça o Flipbook. As palavras têm poder. O link está fixado. Depois continue sua busca clicando em um dos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Hoje, a investigação nunca termina, pois a Terra
ainda guarda segredos que serão revelados na próxima escavação de fé pura. O documentário se encerra aqui, mas a reflexão sobre o peso da história deve acompanhar cada olhar sobre o mapa real. Nenhuma tecnologia poderá apagar a herança dos patriarcas que caminharam por estas mesmas coordenadas de tensão aqui. A estrutura da realidade permanece firme, enquanto as nações sobem e descem as colinas em busca de uma glória vã. A arqueologia e a fé nos convidam a um entendimento mais profundo do que significa habitar um mundo em conflito real. Que as lições das pedras antigas sirvam de guia para quem busca a sabedoria em meio ao caos das narrativas modernas. O documentário se encerra, mas a investigação continua em cada escavação e em cada verso que descreve esta terra aqui. As luzes da sala de análise se apagam, mas o mapa brilha com a intensidade de uma verdade que o tempo não pode ocultar. Aguardamos o próximo ciclo da espiral, sabendo que o que foi será e o que se fez se fará novamente sob o céu do Oriente. As coordenadas estão lançadas, e o destino de nações inteiras continua preso aos desfiladeiros de um passado imortal. O fim de uma era é apenas o prefácio de um novo capítulo escrito nas mesmas planícies que viram o início de tudo aqui. O passado é um manuscrito gravado em camadas de rocha viva, que aguarda a leitura correta de quem busca a verdade real. As mesmas rotas de comércio são hoje as veias, por onde corre a economia global, sob a vigilância constante de satélites. A Terra não perdoa o esquecimento e cobra o preço em sangue de quem ignora as lições deixadas pelos antigos escribas. Cada vale tem um nome, e cada nome tem uma história de resistência que molda a alma dos que ali habitam hoje em dia. A jornada arqueológica nos mostra que as fronteiras são temporárias, mas a geografia sagrada é eterna e imutável aqui. Encerramos esta análise com a certeza de que para ver o futuro é preciso primeiro escavar as fundações do passado real. O enigma geográfico do Oriente permanece como o maior desafio para a compreensão da história humana em sua totalidade. As sombras se alongam sobre o Vale de Jezreel, mas a luz da descoberta continua a brilhar para quem tem olhos de ver. Que a sabedoria dos antigos ilumine os caminhos de quem busca entender a complexa trama de fé e poder neste solo real. A espiral do tempo nos traz de volta ao início, onde tudo foi traçado pelo dedo do Criador, nas montanhas e nos mares. O mapa bíblico esquecido é, na verdade, o mapa do nosso próprio destino, como humanidade, em busca de sua origem sagrada. Aqui termina a nossa análise, mas a sua busca pela verdade deve continuar em cada detalhe da história que nos cerca. As pedras gritam a verdade que os homens tentam calar, e o solo revela o que o tempo tentou esconder em suas camadas. O passado está vivo e respira através de nós em cada passo que damos sobre as coordenadas deste conflito eterno aqui.